Olá, jovem, olá, amigo, que alegria é poder então estar aqui, que prazer, que maravilha poder estar aqui com você neste momento, para então podermos compartilhar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque este é um momento muito importante. Se concentre agora. Eu quero pedir a você que está aí atarefado, fazendo uma coisa, fazendo outra, pensando no dia de amanhã, pensando no que vai fazer mais tarde. Olha, pare agora o que você está fazendo neste momento e vamos nos concentrar, porque Deus vai falar ao teu coração. Eu tenho uma mensagem de Deus aqui, da palavra dele para você neste momento. Então, abra o seu coração, abra a sua mente e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Tá certo? Então, esse é o momento de você se concentrar, de você pegar a sua Bíblia, tá? De você parar um instante aí, sentar-se, fixar aqui os olhos, porque nós então iremos abrir a palavra de Deus. Tá bom? Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu convido você a fazer uma oração. Feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado por este momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor possa impactar a vida de cada jovem, de cada irmão, de cada pessoa, Pai, que está neste momento ouvindo, assistindo a tua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe, que fales ao nosso coração poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então abrir a Bíblia aqui no livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 9, tá bom? Salmo 119, versículo 9. Aliás, isso, né? Salmo 119, versículo 9. Tem uma mensagem então aqui neste versículo para você. Mas logo após este versículo, eu queria então compartilhar uma história de um jovem, de um rapaz que foi fiel no seu tempo, em meio às adversidades da vida. E eu creio que Deus lhe dará forças também, meu jovem, para você ser fiel a Deus no seu tempo, na sua escola, onde você estiver, certo? Para você ser fiel e testemunhar do poder dele na tua vida, tá? Então, leia este versículo comigo. Salmo 119, versículo 9, diz o seguinte para nós. Muito bem. Salmo 119, 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho, ou guardar puro o seu caminho? Qual é a maneira que eu, jovem, que você moça, que você rapaz, que você criança, que você adulto, qual é a maneira que nós podemos guardar puro o nosso caminho, a nossa vida, o nosso coração? Diz então o texto, continuando aí, observando-o segundo a tua palavra. Olha só, quando Davi escreveu isso, ele então estava ali em meio a várias adversidades da sua vida, e ele então escreveu este salmo dizendo: Senhor, eu pergunto a ti, ó Pai, meu Deus, como eu posso, jovem ainda, posso manter puro ou guardar puro o meu caminho? Aí então ele tem a resposta de Deus, que é observando o caminho segundo a palavra do Senhor. Então, meu jovem, minha jovem, meu amigo, irmão, moça, rapaz, criança, adolescente, adulto, nós podemos manter a nossa vida pura diante do Senhor, diante deste mundo, diante das adversidades da vida, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, em meio à sociedade. Nós podemos manter puro o nosso caminho baseando segundo a palavra de Deus. Olha, deixa eu dizer uma frase para você. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. Amém? Louvado seja o nome de Deus. A Bíblia é o livro que vai te ajudar. A Bíblia é o livro que vai então te dar forças, vai te dar poder para que você possa vencer todas as situações na tua vida. Mas é preciso que eu gaste tempo, que eu tenha intimidade com ela. E é isso que eu quero falar com você neste momento aqui. Eu quero contar a história de um rapaz
que ele tinha apenas 15 ou 16 anos quando então ele saiu da sua terra natal. Vamos abrir a Bíblia lá em Daniel capítulo 1. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. E nós vamos então analisar a vida deste jovem, deste rapaz, Daniel capítulo 1. E nós vamos analisar aqui alguns versos da palavra de Deus baseado neste livro, neste capítulo. Olha, eu gosto demais, eu amo Daniel, sabe? Este livro maravilhoso, porque tem experiências fantásticas da vida de jovens, da vida de pessoas que foram fiéis no seu tempo, em meio às adversidades, em lugares que eles não conheciam antes, mas eles foram fiéis. Daniel é o principal. Sabe, o sucesso que Daniel tinha de se tornar o terceiro no reino de Nabucodonosor, de se tornar também o presidente dos encantadores, dos magos, daqueles que já tinham uma certa experiência. Ele se tornou o presidente deles, de ter sabedoria muito mais do que os magos encantadores, 10 vezes mais do que eles. Sabe, o sucesso de Daniel, dele orar a Deus e Deus responder a sua oração, Deus imediatamente mandar um anjo para ele, sabe o sucesso dele? Era porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele gastava tempo com o Senhor. E é isso que está faltando na tua vida. Quanto tempo faz que você não se ajoelha, que você não ora? Quanto tempo faz que você não passa 2 ou 3 minutos de joelho diante do Senhor, clamando pela tua vida, da tua família, dos teus amigos, dos teus colegas, pela tua escola, pelos teus professores? Quanto tempo faz que você não dedica tempo à oração? Quanto tempo faz que você não estuda a palavra de Deus como deve ser estudada? E Daniel é um destaque, é um exemplo para a minha e para a sua vida. Tomemos este jovem como exemplo e coloquemos as lições que aqui este livro nos ensina em prática para as nossas vidas. Eu queria então destacar para você, versículo 1 então diz, Daniel 1, versículo 1 diz que no ano terceiro do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Por que Daniel então começa aqui dizendo aqui alguns versos, versículo 1 e versículo 2, diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e aí depois ele invadiu Jerusalém e ele invadiu a casa de Deus, ele levou os utensílios da casa do Senhor, ele levou os pertences ali da casa do Senhor. Imagine só, como esta cena. Você acha que Nabucodonosor chegou lá pacificamente, dizendo assim, e aí galera, cheguei aqui, estou na área, eu vou levar aqui algumas coisas de vocês, está tudo em paz, quem quiser se unir a mim se une, quem não quiser fique na sua? Será se foi assim? Ou você acha que Nabucodonosor então entrou na cidade, derrubou os muros, as portas, matou soldados, matou mulheres, crianças e fez tudo, queimou a casa de Deus, levou ali as coisas sagradas de Deus? Com certeza não foi pacificamente, com certeza foi dessa forma. E aí Daniel então diz que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor os utensílios da casa de Deus. Daniel, ele não conta a história por meros detalhes. Ele não fala todos os detalhes, mas ele então diz um detalhe muito importante, que Nabucodonosor pegou aquilo de mais precioso que tinha em Judá, em Jerusalém, na casa de Deus, e levou para a Babilônia. Naquele tempo, os reis, eles não lutavam ou guerreavam para ver qual era a cidade mais forte, qual era a nação mais poderosa. Eles guerreavam, eles lutavam então para ver qual era o Deus mais poderoso. E aí você pode estar então se perguntando, mas
Então Deus aqui foi um fracassado? Não, Deus não é um fracassado. Mas sabe então por que Daniel começa dizendo isso? E sabe por que então que Deus aqui ele entrega nas mãos de Nabucodonosor alguns dos utensílios da casa de Deus? Porque ele queria que em meio a tudo isso alguém testemunhasse do amor dele para as pessoas. E em meio às adversidades que acontecem na tua vida, jovem, em meio às adversidades, os problemas que acontecem com você na sua casa, na sua família, na sociedade, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, em meio a tudo que acontece, Deus deseja que você seja testemunha dele. Deus deseja que você possa então mostrar a sua fidelidade a ele. Deus deseja que você seja um exemplo de homem, de mulher, de jovem, de criança, de adulto, de adolescente, um jovem exemplar que possa mostrar Jesus na tua vida. Esse é o desejo de Deus. E Daniel então entendia isso. Daniel, imagine só como foi esta viagem para a Babilônia. Vamos continuar o texto aqui. Versículo 3 diz que o rei disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha só, o chefe dos eunucos aqui disse o rei a Aspenaz, né? No caso, o rei então ordenou que o chefe dos eunucos pudesse então escolher ou trouxesse alguns dos filhos de Israel, e diz aqui, tanto da linhagem real como dos nobres. Então Daniel era da linhagem real ou era dos nobres, e ele então diz aqui o versículo 4 que era jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, jovens instruídos em sabedoria, jovens versados no conhecimento, doutos em ciência. Então, imagine que Daniel era um homem, além de bonito, né? Era da nobreza, era da realeza e também tinha um conhecimento extraordinário. Mas sabe quem é que deu isso para ele? Foi Deus. Foi Deus. Enquanto ele estava em Jerusalém e em Judá, ele tinha intimidade com a palavra do Senhor. E lá, em Babilônia, ele continuou tendo intimidade com o seu Deus. Ele continuou tendo intimidade com Jesus. Ele continuou orando, ele continuou buscando a palavra. Ele não se desviou, ele não chegou numa terra estranha e disse, já que eu estou numa terra estranha, então eu vou ser igual a eles. Não, Daniel continuou com o seu coração firme em Deus, com seus princípios firmes e baseados na palavra de Deus. Então, se você for um dia para a Babilônia, ou aliás, nós estamos vivendo, né, em meio à Babilônia, as trevas morais, as trevas espirituais desta terra. É uma Babilônia. O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser fiel aos princípios de Deus e da sua palavra. Esse é a essência de ser um jovem cristão, de buscar a Deus de todo o coração. Eu desejo a você, jovem, que você o busque. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus deseja ser achado por mim e por você. Deus deseja ser achado por nós, mas quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. E aqui então, imagine a viagem. Daniel saiu da sua cidade, da sua terra natal, para uma terra distante, 900 quilômetros, andando todos os dias, praticamente 25 quilômetros todos os dias, até chegar em Babilônia, amarrados, acorrentados. Você acha que Daniel foi livre, solto, leve? Não. Ele, apesar da sua nobreza, da sua beleza, da sua inteligência, ele então foi preso, cativo, levado, acorrentado para uma terra distante, para um lugar no qual ele não conhecia. E aí eu quero destacar que aqui é provavelmente que Daniel tenha sido castrado.
Olha só, um jovem de 15 para 16 anos, então chegando em Babilônia, e chegar lá, ele então ser castrado, não poder então ter filhos, não poder então gerar uma descendência, ter uma família. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o chefe dos eunucos, se o chefe dos eunucos pegou alguns jovens, então logicamente ele, como chefe dos eunucos, ele cuidou dos eunucos, né? Então nós podemos então afirmar que Daniel também foi um eunuco lá em Babilônia, alguém, certo, castrado, que não poderia então ter filhos, ter descendência ali. Imagine só, que tristeza. Mas Daniel então foi fiel a Deus. E os versículos então 5 em diante diz que determinou-lhes o rei a ração diária, né, a comida deles, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais, quando terminasse, assistiriam diante do rei. O versículo 6 então diz que entre eles se achavam não só Daniel, mas também os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E diz mais o versículo 7 que o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, ou seja, trocou o nome deles, o nome de nascimento, que diz que Daniel é meu juiz, o significado para Beltesazar, né, que tem a ver com os deuses pagãos. Ou seja, eles então foram, além de ser colocado diante deles as finas iguarias, o vinho, aquela comida que era dedicada aos deuses, os nomes deles foram trocados para simbolizar também que agora eles estavam servindo a outros deuses. Se o seu nome fosse trocado, se diante de você fosse colocado comidas imundas, comidas sacrificadas aos ídolos, comidas oferecidas a deuses pagãos, o que você faria? Vamos ver o que aconteceu com a história aqui. O versículo 8 diz que então resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E diz mais que ele então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha aí. Daniel então resolveu não comer das finas iguarias do rei, não se contaminar com o vinho, não se contaminar com aquilo que estava diante dos seus olhos. Daniel então permaneceu firme, Daniel permaneceu então fiel à palavra de Deus. E você, jovem? E você, moça? Você, meu rapaz? Você, meu amigo? Você, meu irmão? Eu e você, temos mantido a nossa fidelidade diante de Deus? Ou quando vem a primeira provação, nós caímos? Para você então manter a sua vida diante do Senhor, manter a sua vida em fidelidade a Deus, é preciso que você então tenha princípios em Cristo Jesus. Princípios baseados na palavra dele, na palavra de Deus. Daniel então pediu ali ao chefe dos eunucos, e Deus então, diz o versículo 9, Deus deu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Está vendo aqui? Quando nós somos fiéis, Deus intervém a nosso favor. Deus abre as portas dos céus. Deus abre as portas de trabalho. Deus abre as portas da escola, da faculdade. Deus então faz tudo por nós quando nós somos fiéis a Ele e a sua palavra. Mas é preciso que eu seja fiel ao Senhor de todo o coração. Que eu mantenha a minha vida diante do Senhor. Eu sei que não dá para nós sermos puros, santos, como Jesus foi, 100%, fazendo tudo de certo. Não dá, porque nós estamos aqui vivendo nesse mundo, e o nosso corpo, a nossa mente, muitas vezes é alimentado com aquilo que não presta. E aqui então eu quero dedicar um tempo falando para você algumas coisas. Que nós estamos gastando mais tempo assistindo, vendo e ouvindo coisas que desagradam o Senhor, que vão nos levar para o inferno, para um buraco, e não para o céu. Não tem muitos jovens, muitas pessoas, inclusive da igreja,
Eles estão mantendo a sua vida longe de Deus e longe da sua palavra. Está com algum tempo que você não ora de verdade, que você não abre o seu coração a Jesus, que você não foca a sua mente no Senhor. Está com algum tempo que você não procura a Bíblia para ler, para estudar, para refletir, para meditar. Está com algum tempo que você, quando vai à igreja, só vai porque é obrigado. Está com algum tempo que você esqueceu-se do teu Salvador, daquele que morreu por ti na cruz do Calvário, daquele que entregou a sua vida por você. Está com algum tempo que você não ora de verdade. E o segredo então para o sucesso de Daniel era a oração e os princípios que ele tinha baseado na palavra de Deus. Talvez você já tenha sido ensinado. Talvez eu esteja falando para jovens que nasceram na igreja, que estão hoje na igreja, mas que parece que não tem felicidade. Talvez eu esteja falando para jovens que entraram na igreja depois de uma certa idade, que também estão na mesma situação. Meu jovem, você quer ser feliz de verdade no teu relacionamento, no teu namoro, no teu casamento? Jovem, você quer ser feliz de verdade ao lado dos teus amigos? Você quer ser feliz de verdade na tua família, em tua casa? Você quer ser feliz de verdade na faculdade? Você quer ser feliz de verdade na escola e no seu trabalho? Busque a Jesus de todo o coração. Busque a palavra de Deus enquanto a vida. Muitas vezes nós gastamos 2 ou até 3 horas com a beleza externa. Daniel tinha uma boa aparência, né? Daniel cuidava da sua aparência. Daniel, digamos que fisicamente era belo, mas além de ser belo fisicamente, ele também era belo interiormente. Então, não adianta só eu buscar aquilo que é visível fisicamente para as pessoas. Eu tenho que buscar aquilo que Deus enxerga, que é a minha mente e o meu coração. E como é que eu posso então fazer isso? Diz Davi, observando segundo a tua palavra. Se você ler os versículos 10 e o 11, ele diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para nós não fazermos o que é errado, nós precisamos estar com a Bíblia na mente e no coração. Faz quanto tempo que você não decora um versículo da Bíblia? Muitos de nós chegamos diante de uma prova na escola, na faculdade, de Senhor, eu não estudei. Senhor, me ajuda agora porque eu preciso passar. Senhor, me ajuda porque minha mãe e meu pai estão me cobrando boas notas e eu não consigo tirar. Aí você então pede ajuda a Deus. Eu não posso. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós estudarmos, aquilo que nós colocarmos o coração, Deus nos fará lembrar no momento certo. Então, se você estudou a prova, se você estudou o conteúdo, Deus vai te lembrar disso. Mas se você não estudou, meu filho, se você e eu não estudarmos a Bíblia, Deus não vai nos lembrar. O Espírito Santo não nos faz lembrar, mas quando nós estudamos, quando nós dedicamos tempo, quando nós buscamos o Senhor, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos, quanto mais tempo nós passamos com ela, mais nós teremos sabedoria dos altos dos céus. Amém? Então, se você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas se dedicando a coisas terrenas, passe pelo menos 1/5 desse tempo aos pés de Cristo, com a sua palavra, orando e buscando a Ele face a face. Se você gasta 1 hora buscando coisas terrenas, assistindo vídeos aí nas redes sociais, fazendo coisas que aparentemente são boas, né? Aparentemente, mas nós sabemos que isso deturpa a alma, que ela intoxica a mente, que ela desvia o coração de Deus, estas coisas. Se você passa tempo com isso, passe tempo também com a palavra de Deus. Ah, mas é chato estudar a Bíblia, é chato orar. Mas o que é chato é o que vai levar você para o céu. O que adianta eu e você
ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, o nosso tesouro também estará lá. O seu coração está onde? Em coisas terrenas, em coisas daqui desta terra, ou baseado-se em Deus? Meu jovem, o apelo que eu faço para você neste momento é o seguinte: passe um tempo com Cristo Jesus. Se você ainda não passou tempo com Ele, se você ainda não conheceu Jesus de verdade, se você ainda não sabe a história de Jesus baseada em sua palavra de verdade, eu estou falando aqui de verdade, não é superficial. Eu conheço o Josiélio, ele está trabalhando como evangelista, ele assim, sim, mas você não sabe os detalhes da minha vida. Então é preciso que você tenha uma intimidade mais profunda para saber os detalhes. E para saber então os detalhes da vida de Jesus, para que Ele possa te abençoar cada vez mais, é preciso que você tenha uma intimidade com Ele. Passe tempo com Jesus. Tire um momento a sós com o Senhor nas primeiras horas da manhã. Sabe o que é buscar a Deus em primeiro lugar? Buscar a Deus em primeiro lugar não é se acordar de manhã cedo e a primeira coisa que você faz. Não é só isso. A primeira coisa que você faz é você lembrar de Deus em todos os momentos da tua vida. Em todos os momentos. Você está indo no carro trabalhar, você lembra de Deus. Você chega do trabalho, cumprimenta as pessoas, você lembra de Deus. Você começa então a trabalhar, você lembra de Deus. Você sai do trabalho, você lembra de Deus. Você então chega em casa, lembra de Deus. Você vai dormir, você lembra de Deus. Você acorda, você lembra de Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar e o seu reino e a sua justiça. Não é só acordar logo pela manhã cedo, fechar os olhos e dizer muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Me abençoa nesse dia em nome de Jesus. Não é só isso. Então o segredo para o teu sucesso, assim como Daniel foi vitorioso em Babilônia, Daniel foi vitorioso na cova dos leões, Daniel foi vitorioso ali no teste então de sabedoria, para ver quem era o mais sábio, o mais inteligente. Ele foi tudo isso. Sabe por quê? Porque ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia o autor da palavra de Deus. Conheça Jesus de todo o coração. Eu quero então terminar lembrando um verso para você. Apocalipse 3:20. Eu acho que muitos aqui sabem o que quer dizer esse verso. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome de Deus. Jesus hoje está batendo a porta do teu coração. Se você ouvir as batidas lá na porta, e se você for até a porta e abrir e dizer: Senhor, entra, Ele vai entrar. Sabe onde? Ele vai entrar no teu coração, Ele vai entrar na tua mente, Ele vai entrar nos teus pensamentos, Ele vai entrar nos teus olhos, Ele vai entrar na tua boca, nas tuas mãos, nos teus pés, Ele vai entrar na tua casa, no teu trabalho, no meio das tuas amizades. Jesus estará contigo, mas se você permitir que Ele entre. Então deixe Jesus entrar no teu coração, deixe Jesus fazer morada, deixe Jesus transformar você. Se esse é seu desejo, peço a você que se coloque em pé neste momento. Nós vamos então passar um tempinho falando com Deus. Abra o seu coração a Jesus neste momento e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos aqui entregar a nossa vida em tuas mãos. Nós queremos, Senhor, dedicar um tempo em oração, dedicar um tempo em estudo da tua palavra, mas muitas vezes, ó Deus, para nós nos falta tempo, mas nós sabemos que não falta tempo, falta é vontade, falta, Senhor, é desejo, falta, Senhor, é compromisso contigo. Então, Pai,
Se está faltando isso em mim, se está faltando isso nos jovens, na tua igreja, Senhor, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito agora, Pai, sobre nós e nos ajudar, Senhor Deus, a termos uma íntima comunhão contigo, a passarmos tempo com o Senhor, a gastarmos horas e horas lendo e estudando a tua palavra, a nos dedicarmos de todo o coração, Senhor. Se está faltando compromisso, que nós possamos ser compromissados. Que quando Jesus habitar no meu coração, no nosso coração, na nossa mente, nós possamos então testemunhar para os nossos amigos, para os nossos colegas, para as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, sobre a tua salvação. Pai eterno do céu, eu sei que tem muitos jovens em dificuldade, que só vão para a igreja porque são obrigados, que não gostam dos sermões, que não gostam das músicas, que criticam uns aos outros. Eu sei que tem muitos jovens, que tem muitas pessoas que estão na igreja com o corpo fisicamente, mas o seu coração, a sua mente estão longe do Senhor. Eu sei que muitos de nós, como diz a tua palavra, te honramos com os lábios, mas o seu coração, o nosso coração está longe do Senhor. Eu sei que existe isso, mas Pai, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, porque Daniel, Senhor, um jovem, um adolescente, praticamente ali, Senhor Deus, uma criança ainda, ele tinha princípios verdadeiros baseados na tua palavra. A partir daquele momento ali, em terra estranha, em lugar que ele não conhecia, ele então testemunhou do teu amor. E que eu, Senhor, que cada um dos jovens que aqui estão ouvindo, que cada um dos irmãos que aqui estão participando, possam então, onde estiverem, testemunhar de Jesus, que fez uma mudança, que faz uma transformação na minha e na sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor Deus transforme o nosso coração, que o Senhor nos dê forças, ó Deus, para resistirmos às tentações e às provas deste mundo e sermos fiéis a Ti. Logo, logo o Senhor estará retornando, porque a mente de Daniel era voltada, era focada para isso. Ele sabia que mesmo perdendo a vida, mesmo perdendo as coisas deste mundo, ele ganharia a vida eterna. E que esse seja o nosso desejo também, que esse seja o nosso foco também, que esse seja o meu foco, o foco de cada jovem. Mesmo perdendo a vida, mesmo perdendo amigos, perdendo faculdade, perdendo escola, perdendo trabalho, mesmo assim, sendo fiel a Ti, ganharemos a vida eterna. Ó Pai, te peço, Senhor, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.